A paz do Senhor Jesus a todos vocês, uma boa noite, né, com a proteção do Senhor. E até aqui a mão do Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, né? E é por causa dele que estamos vivos e respirando. É a graça e a misericórdia de Deus, pois sem ele nós nem estaríamos aqui. Amém? Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos agora neste momento a palavra que se encontra lá em Jonas, capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí comigo. Amém? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Por que tu me lançaste no profundo, no coração dos mares? E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Aqui Jonas, né, irmão, aconteceu que ele foi parar no dentro, né, do ventre da baleia, né? Não é baleia, é um grande peixe. Aqui eles não falam exatamente o que é. Ou é baleia, ou é tubarão. Aqui especificadamente não tem como a gente deixar claro o que está na Bíblia falando. Mas ele caiu, todos sabem, né? No ventre de um grande peixe, né? E aqui ele estava clamando ao Senhor, né? Por socorro, por misericórdia. E olha que Deus ainda teve misericórdia dele. Por quê? Porque ele caiu de lá porque todo mundo sabe, irmãos, lá no capítulo 1 de Jonas, o que acontece? Jesus havia falado com ele, vai para Ninive levar a minha palavra de exortação e arrependimento para aquele povo rebelde. Mas ele quis assim, né, como se diz, né, fugir do chamado, sendo que Deus, né, tinha aquele chamado para ele ir lá na terra de Ninive e levar a palavra para aquelas pessoas lá. Por quê, irmãos? Porque Ninive era uma terra onde havia pessoas que matavam, irmãos, matavam, não tinha dó de nada nem ninguém, só acontecia coisas horríveis que não agradavam ao Senhor, tinha muita gente inocente morrendo, muitas coisas horríveis aconteciam ali que não agradavam o Senhor. Então o Senhor já não estava se agradando daquela cidade, né? Então ele levantou Jonas, né, para ir até lá, para proclamar, né, para falar com eles, para eles se arrependerem enquanto há tempo, para aquela terra não for destruída pela mão do Senhor, né? Porque terrível é a gente cair nas mãos de Deus, né? Então, irmãos, o que a gente aprende aqui no Jonas aqui? Ele clamando, né, por socorro. Jonas aqui, irmãos, ele mostra, né, que Deus ouve as preces e salva as pessoas, mesmo que elas tenham se afastado da sua vontade. A história de Jonas também nos ensina a provação, que pode ser uma forma de proteção de Deus, né? Então, aqui na história de Jonas, aqui tem a importância de amar e perdoar os outros, a responsabilidade das pessoas por suas decisões e atos diante de Deus, né? A importância de não fugir da vontade de Deus. Por quê? Porque Jonas, irmãos, Jonas, ele, não só ele, como não é diferente nos dias de hoje, nós mesmos, quantas vezes, né, se deparando com as nossas vidas, quantas vezes nós queremos fugir do nosso chamado, né? Deus tem um chamado para nós. Deus tem um chamado, um propósito. Nós não nascemos por nascer. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, assim, Jonas, ele quis correr daquele chamado, daquele pedido que o Senhor fez ali, vai até Nínive. Então, o que ele fez? Ele comprou uma passagem e foi para outra terra bem distante para tentar esconder de Deus, né? Mas, irmãos, a gente pode ir para as profundezas de onde que for. Tem até um salmo que fala, né? Eu não guardei na minha cabeça, mas não adianta. Você pode tentar se esconder de Deus de qualquer forma. Você não esconde dos olhos de Deus, pois os olhos de Deus estão sobre você. Aonde você vai, não tem como a gente fugir, não tem como a gente correr, porque se Deus tem um chamado e um propósito, Ele vai nos pegar. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer a vontade do Pai. Se Ele ordenou, vai e faça. Então, nós temos que crer e fazer e confiar no agir do Senhor, não confiando em pessoas. A gente tem que confiar primeiramente no propósito,
porque tudo há um propósito do Senhor. Nada acontece se não for a permissão dele. Mas quando acontecem essas coisas, irmãos, que a gente não consegue compreender, há um propósito de Deus, igual aqui na história de Jonas. Aconteceu um propósito na vida de Jonas. Por quê? Ele caiu no ventre da baleia porque ele estava ali, né, naquele barco tentando fugir para Tarsis, que era outro lugar. Então ele estava tentando fugir do chamado para. Aí eu vou correr desse negócio, Jesus me mandando para Nínive, eu vou correr de lá, porque o povo lá é muito rebelde. Não vai adiantar, eu vou chegar lá e pregar, o povo não vai escutar, ninguém vai se arrepender, e eles podem até se revoltar contra nós e ainda matar o pessoal, né? Eu creio que assim, ele ficou meio assim, né? Vai até se revoltar contra mim, contra os meus da minha cidade, né, do lugar onde ele morava, eu assim, pensando, né? Então ele ficava naquele negócio, naquela guerra dentro dele, falando, não vou não, vou tentar fugir, Jesus. Então, mas não adiantou, né? Por quê? Ele tentou fugir, pagou passagem, entrou ali no barco, né? E aqui tá tudo que eu tô falando, tá na Bíblia, viu, irmãos? Aí ele pagou, entrou no barco e houve aquilo ali, aquela tempestade. Por que houve aquela tempestade? Será por quê? Qual foi a causa daquela tempestade que estava muito grande ali, né? A tempestade ali. Por quê? Porque Jonas estava desobedecendo a palavra de Deus. Então, o que a gente tem que entender nisso daí? A gente tem que tirar uma conclusão sobre isso daí. Quando a gente está contra a vontade do Senhor Jesus, a tempestade ela não se acalma. Ela não se acalma. Então a gente tem que entender que para a gente viver o propósito do Senhor, nós temos que seguirmos os conselhos dele, que no final tudo vai dar certo. Agora, se a gente for pela nossa cabeça, vai dar errado. Então não vai pela sua emoção, pelo seu medo, não. Vai pela sua fé, crendo que Deus faz o impossível na sua vida, mas você tem que crer. Para isso, você tem que crer e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e saber que ele tem um chamado na sua vida, ele tem um chamado, né, na sua história. Então, lá naquela tempestade, ali, os pessoais ali que estavam dentro daquele barco ali com o Jonas, também serviam a deuses, né, que seriam deuses do mar. Eu não sei falar o nome, irmãos, desse deus do mar que eles serviam, mas serviam, eu esqueci o nome, de um deus lá do mar. Então, o mar estava cheio de, por exemplo, ouros, negócio de fazenda, tipo assim, coisas de sacrifício, né? Coisas que até pesavam o barco ali que estava durante aquela tempestade. Então, os homens ali, todos começaram a jogar fora do barco, né? Aqueles negócios lá. Porque, além de tentar esvaziar o barco para ver se a tempestade se acalmava, porque ajudaria, né? No caso, mas não era só essa a intenção deles estar julgando, não. Eles também estavam entregando sacrifícios ao Deus deles que eles serviam, que era o Deus deles do mar. Só que aí eles começaram a olhar um para o outro assim e começaram a falar, mas o que está acontecendo? A gente já esvaziou isso aqui para ver se acalma a tempestade, já, né? Entregamos sacrifícios aí para nosso Deus do mar, mas tem uma coisa de errado nesse trem aqui. A tempestade não tá acalmando, não. Aí um olhava pro outro e falava: esse trem tá errado. Chegaram em Jonas, começaram a questionar Jonas. Aqui na palavra do Senhor, gosto de ler, irmãos, quer ver? Capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Isso, que, ó, irmãos, que eles começaram a perguntar. Eu devia ter marcado, irmãos. Quer ver? Tá, aqui, ó. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Por quê, irmãos? Porque quando Jonas ali falou para eles: olha, eu sirvo a um Deus que ele é o dono da terra, o dono do mar e o dono do ar. Quer ver? Pera aí, irmãos, deixa eu ler, porque eu gosto de falar direitinho para os irmãos aqui, que é a palavra do Senhor, não é? Então, então eles falaram que e os homens então remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo, ou seja, cada vez mais, né, ia se agitando o mar, né? Então eles começaram a achar aquilo estranho, tinha algo errado ali, por quê, né?
Uai, o que aconteceu? Porque não tem condição. Eles foram interrogar Jonas. Então Jonas falou: não, eu sou o meu Deus que eu sirvo é o Deus de Israel, o Deus dono do ar, do mar, do sol e da terra. Então, naquele momento, aqueles homens sentiu aquele grande temor dentro deles e falou: nossa, esse Deus de Jonas é bem maior que o nosso, né? Porque no caso dele seria só do mar. Então eles perceberam que só de Jonas falar assim, eu creio que o Espírito Santo também, irmãos, tocou no coração desses homens, né? Porque houve ali aquele embaque, né? Porque quando a gente fala, eu sou servo do Senhor Deus de Israel, isso já amedronta, né? Porque a gente sabe que não há outro Deus, né? Não há outro Deus a ser adorado, né? Não existe outro Deus a ser adorado a não ser o nosso Deus de Israel, né? O nosso Deus que tudo pode fazer. Então, eles pegou e falou, né? Começou ali a clamar. Falou, deuses nossos, né? Pelo amor de Deus, se a gente tá aqui com esse rapaz aqui e é por culpa dele, porque, né, ele às vezes, né? Porque Jonas explicou a situação para eles. Falou assim, na verdade, Jesus me pediu para mim, eu conjecturando, né, irmãos? Pediu para mim ir lá para a terra de Nínive, mas eu quis cortar o caminho justamente para mim, né? Não fazer a vontade porque eu tava correndo com medo, covarde, né? Igual muitas vezes a gente fala que nós somos covardes porque corremos do nosso chamado. Então, esses homens perceberam que então ali Jesus estava cobrando de Jonas, né? Pela desobediência dele. Então Jonas falou, então me lança, né? Fora desse barco aqui, me manda pro mar, né? Porque eu creio que quando vocês mandar pro mar, e vai acalmar a tempestade. E acalmou, irmãos. Realmente, assim que Jonas foi, né, jogado naquele mar, a tempestade se acalmou, né? Então, houve bonança para aquele povo ali. Então, eles ficaram admirados, falou: "Meu Deus, que maravilha esse Deus de Israel". Aí, eles se converteram. Olha, você vê que maravilha, olha o propósito de Deus. Aqueles homens do barco que adoravam outro Deus, que é o Deus do mar, viram sentir o temor do grande eu sou, que é o Deus de Jonas, que Jonas servia ao Deus de Israel, né, que é o nosso Deus verdadeiro. Então eles viram que, meu Deus, como é que pode? Olha pra você ver, acalmou a tempestade. Então aí que eles sentiram mais temor ainda. Aí ali eles converteram, né? E ali eles falou assim, nossa, eles ficaram admirados, né, por ver que parou, né, a tempestade muito forte, né? Então ali eles, que eles fizeram? Aceitaram Jesus, né? E ficaram assim, voltaram para o Senhor, graças a Deus, porque aí já tem um propósito, né, que aconteceu, mas na frente tinha mais outro propósito a acontecer. Por quê? Jonas, quando ele foi parar no ventre do grande peixe, irmãos, a gente sabe que para o Senhor nada é impossível, porque Jonas ficar vivo durante aquela tempestade, para Deus é possível, porque para ele não existe possível. Mas ele parou no ventre, Jesus já havia preparado o grande peixe, né? Para parar ali, para pegar Jonas. E Jonas ficou ali prostrado dentro daquele estômago daquele peixe, né? Então ali ele ficou, né, clamando e orando ao Senhor. E o Senhor ouviu ele clamando, né, clamando, ouviu a oração dele, recebeu a oração dele, né? Então, assim, aí o que acontece? Deus, né, entendeu a oração, só que claro que Deus também ficou um pouco decepcionado com a questão, é igual nós, irmãos, porque nós muitas das vezes queremos, do vez da gente ir para o caminho certo, a gente fica querendo criar atalhos para fugir da presença do Senhor, e não adianta, porque aonde que nós formos, aonde que nós irmos, não vamos escapar, irmãos, não temos como fugir do nosso chamado. Se Deus chamou você, se Deus tem um propósito na sua vida, irmão, não adianta, você pode fugir para Tarsis, para Londres, para Madrid, eu suponho, né? Você pode, não adianta, se você tem chamado, Jesus te pega onde você estiver e acontece, porque Ele é que manda na nossa vida. E é Ele que determina o que a gente nasceu, irmãos, é com propósito. Então é Ele que manda na nossa vida, né? Então, voltando a falar sobre Jonas, aqui eu gosto também muito desse aqui, ó. No 6, né? Jonas 2, versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra. Correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor
e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, o que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aí Jesus teve a misericórdia e perdoou, né? Escutou a oração de Jonas e perdoou ele, fez que aquele grande peixe vomitasse Jonas na terra. E foi isso que aconteceu. Então, houve ali, né? Então, Jonas foi, o que ele fez? Fez agora a coisa certa, depois desse aperto que ele passou, né? Que suponhamos nós, né, irmãos? Cada tempestade, cada nível que nós vivemos, cada processo que nós passamos, aí é que nós vamos mais aumentando a nossa intimidade com Deus, né? A cada dia nós vamos assim, mais aumentando aquela intimidade com o Pai que é tão maravilhoso, independente do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa ferida, da nossa dor, a gente aprende com o Senhor, pois Ele nos ensina. Porque às vezes, irmão, a gente não consegue aprender com amor, então nós temos que aprender pela dor. É como o Senhor fala, né? Ah, se você não chegar a mim por amor, eu te pegarei pela dor. E é assim que Deus faz mesmo, irmão. Mas não é porque Ele é mau, não. É porque Ele nos ama. Ele quer nos corrigir. E Ele quer que a gente se volte para Ele. Não é verdade? Porque Ele é o Pai de misericórdia. Ele é um Pai longânimo. Ele é um Pai justo e verdadeiro. Então Ele quer o quê? Que a gente só cumpra o que Ele quer, que é a vontade dEle. Que a gente aceite o chamado, que a gente não corra, né? Igual eu costumo dizer, porque, irmãos, eu falo por experiência, quantas das vezes eu tenho tentado corrido, né, do chamado, ah, não quero isso não, meu Deus, eu não vou aguentar isso não vou aguentar não, esse negócio de chamado aí, esse negócio de você ser escolhido não é fácil não. Quantas das vezes nós tentamos fugir, mas não adianta, porque Deus vai nos pegar, irmão, não importa se é lá na frente, se é atrás, Ele vai dar um jeito, vai parar nós e vai falar, não, peraí, eu te chamei, não foi pra isso aqui não, filho, foi pra isso aqui. E me obedece. A gente tem que obedecer à voz do Senhor. Nós temos que sermos obedientes à voz do Senhor, não é verdade? Então Jonas, com tudo isso, ele foi para Nínive e pregou ali, né? E pregou ali para aquele povo, né? E foi lá, levantou a grande cidade de Nínive, né? E pregou contra ela a pregação que o Senhor disse para ele pregar, né? Para aquele povo ali se arrepender das suas maldades, né? Então começou Jonas a entrar pela cidade. É o 3, versículo 4, viu, irmãos? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subdividida. E os homens de Nínive creram em Deus, tá vendo? Olha para você ver, irmãos. E proclamaram um jejum e vestiram-se com saco desde o maior até o menor. Até os animais jejuaram naquela cidade. Olha para você ver quando Deus tem um propósito. Olha para você ver quando Deus, irmãos, quando ele fala, vai e faz. Irmãos, pode ter certeza, a vitória é certa, a vitória já é sua. Mas você precisa confiar na voz do Senhor. Porque quem está te falando com você não é homem, não é mulher, não. Porque nós somos falhos e pecadores. Quem está falando com você é Jesus, é Deus, é o soberano, é o grande eu sou. É o dono do céu, dono da terra, do sol, das estrelas. É o nosso Deus, o Deus que tudo pode fazer por nós, né? Então, e quando Jonas proclamou isso naquela terra ali onde só havia derramamento de sangue, maldades, né? Coisas que não agradavam a Deus e que o Senhor já estava a ponto de vomitar aquele povo ali daquela terra. Mas quando Jonas proclamou ali para aquele povo se arrepender e voltar para o Senhor, o Espírito Santo, irmãos, já estava trabalhando enquanto todo esse processo acontecia com Jonas, independente dele ter desobedecido a palavra do Senhor, mas o Senhor já estava trabalhando no coração do pessoal ali daquela terra para haver um grande temor, porque na hora que Jonas abrisse a boca para proclamar aquele povo, aquele arrependimento, o Senhor já tinha trabalhado, já tinha, Deus usou tremendamente a boca de Jonas para levar esta palavra de exortação e arrependimento para aquele povo ali, para que eles fossem salvos, né? Então, eles levantou um clamor, levantou jejum, oração, até os animais se prostraram, né? Todos ali ficaram ali realmente em jejum, em busca de arrependimento, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, suas falhas. E o Senhor se agradou de Nínive, irmãos. Nínive é conhecido como uma cidade, a pior das cidades, porque havia muita maldade. Havia ali, irmãos, eles consideravam aquela cidade
como um leão que pegava sua presa viva e não soltava enquanto não matava ela, viva, entendeu? Era assim considerado, de tão assim perversa que era. Era uma cidade onde muitos profetas do Senhor às vezes tinham medo, assim, receio de pregar e levar a palavra do Senhor. Mas Deus levantou Jonas e não adiantou ele tentar fugir do chamado, porque o que aconteceu no final? Ele cumpriu o propósito, ele foi para Nínive, independente se, olha para você ver, eu acho tão lindo esse trabalhar do Senhor, o trabalhar de Deus é tão lindo que a gente tenta fugir, mas não adianta, sabe por quê? Porque no final a gente chega no propósito, chega onde Deus quer chegar, então não adianta a gente fugir, porque a gente vai chegar no que Deus quer que a gente